Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abram as suas Bíblias em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no versículo 53, no capítulo 6. Podem se assentar. Eu já vou lendo para não tomar muito tempo. João 6, no versículo 53. Então Jesus lhes disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas ele disse ensinando na sinagoga, em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: isto vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo-lhe Jesus: não escolhi os 12 de vós, e um de vós é um diabo. Ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este deveria traí-lo, sendo um dos 12. Somente até aqui, meus irmãos. É motivo de grande alegria estar aqui, e eu quero falar sobre algo que o Senhor tem falado muito comigo. Prometo ser rápido, mas eu quero me atentar, primeiramente, à fala de Pedro. Aqui ele está logo após o ensinamento de Jesus, onde muitos discípulos de Jesus o abandonaram após uma palavra dura. Isso me leva a Paulo dizendo que nos últimos dias muitos acumularão mestre para si mesmo, mestre segundo a sua própria cobiça. E isso está acontecendo aqui nesse momento na prática. Jesus dá um ensino duro e aquilo ofende os discípulos e alguns abandonam. Jesus, olhando para os 12, que eram eles mais próximos, eles perguntam: vocês fariam igual? Vocês querem fazer junto com eles, ir embora junto com eles? Mas Pedro dá uma resposta: para onde iremos nós? Se fosse para definir Pedro, seria como o homem que entregou tudo para ganhar tudo. Eu gosto muito dessa definição de Pedro, porque ele foi um dos homens que mais viveu milagres com o Senhor. Mas, um pouco antes, a Bíblia mostra Pedro abandonando os seus barcos. E a Bíblia dá detalhes da sua conversão e do seu processo de seguir Jesus. E isso é muito bonito, porque Pedro abandona tudo. Como a gente sabe, Pedro era um pescador. E se abandonar os barcos significava justamente abandonar tudo, deixar tudo. Então, Pedro é esse homem que, depois de ter abandonado tudo, olha para o questionamento de Jesus, quer ir junto com ele, e ele olha para Jesus e diz: para onde eu vou? Eu entreguei tudo, Senhor. E a única coisa que eu tenho é o Senhor. Mas ele complementa depois dizendo: tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o coração de um homem que entregou tudo, e ele entendeu que antes das coisas que ele tinha, nada significava. E que, na verdade, depois de ter entregado tudo, ele percebeu que ele recebeu tudo que ele precisava. O que eu estou dizendo aqui é que esse coração de Pedro
precisa estar presente na nossa vida e precisa estar presente nas nossas igrejas. Porque é esse coração que o Senhor espera que nós tenhamos. De alguém que está disposto a entregar tudo, porque entendeu que recebeu tudo também. Mas há um ponto aqui, é que esses corações são os que mais vivem milagres. Porque milagre na Bíblia não acontece por acontecer. Milagre na Bíblia acontece por necessidade. E todo milagre, ele opera em cooperação mútua. Cooperação entre humanidade e divindade. Olhe na Bíblia todos os milagres que Jesus operou em seu ministério. Você vai perceber em que nenhum deles, Jesus foi até a pessoa do milagre. Sempre alguém ia até Jesus pedindo um milagre, ou alguém levava outra pessoa até Jesus para um milagre. Foi assim com o paralítico, seus amigos levando ele. Foi assim com o homem que tinha sua filha enferma. Ele foi atrás de Jesus pedir. Mas também foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Jesus não foi até ela foi até Jesus. Porque, olhando isso, o Senhor me disse, eu perguntei para o Senhor, por que isso? E o Senhor disse, porque eu sou o Deus que ressuscita Lázaro, mas não remove a pedra. Se você olhar na história da Bíblia, Lázaro é ressuscitado por Jesus. Mas antes de ser ressuscitado, precisava tirar a pedra. Jesus não tira a pedra. Ele manda homens tirar. Por quê? Porque o que é possível para a gente fazer, que a gente faça. E o impossível deixa com Deus. O homem não podia ressuscitar Lázaro, mas podia remover a pedra. O que Jesus está dizendo? Remova a pedra e eu faço o milagre. O que Jesus está dizendo? Se coloque no lugar que você precisa para receber o milagre. E o milagre eu faço. Moisés não teria visto o mar aberto se ele não tivesse à beira do mar. Pedro não andaria sobre as águas. Gente, tem alguém que precisa tirar o carro ali. Pedro não teria andado sobre as águas se ele não estivesse dentro do mar. Os discípulos não teriam visto Jesus acalmar o mar e acalmar o vento se eles não estivessem dentro do barco no meio do mar. O que eu estou dizendo aqui é, se você precisa de um milagre, se coloque na brecha do milagre. Se você precisa que Deus faça algo, esteja no lugar onde Deus pode fazer. Precisamos tocar o manto de Jesus. Não espere que Jesus venha. E talvez se você não recebeu o milagre, é porque você não precisa. Porque milagre, ele acontece segundo uma necessidade eterna também. Nenhum milagre acontece por acontecer. Milagres acontecem por frutos eternos. A prova disso é que toda vez que Jesus cura alguém, ele manda que aquela pessoa se exponha. Quando ele cura o cego de nascença, ele manda que ele vá até um tanque. O percurso entre onde Jesus estava e até o tanque era muito longo. Mas tinha um motivo. Ele precisava passar pela cidade. As pessoas precisavam ver ele voltando curado, para que todos vejam e se perguntem, quem fez isso? O objetivo final do milagre não era dar conforto para aquele homem. O objetivo do milagre era gerar fé e salvação, não só para ele, mas para todos que vissem. Quando Jesus cura o paralítico, ele manda que o paralítico pegue a sua maca e vá para casa. Por quê? Porque as pessoas precisavam ver aquele homem curado. Para que elas perguntassem, quem fez isso? E ele respondesse, Jesus de Nazaré. O objetivo era simples, anunciar o nome de Jesus. Você realmente precisa de um milagre? O seu milagre realmente é para exaltar o nome do Senhor ou é para o seu próprio conforto? Porque se o milagre é para o seu próprio conforto, não pense que Deus é obrigado a fazer isso. Porque no fim, a gente vai para um lugar em que não haverá dificuldade. O milagre é para gerar propósitos eternos. E se você recebeu um milagre hoje, se você já recebeu um milagre no passado, entenda que esse milagre é um encargo para você usar esse milagre para curar outras pessoas, para gerar salvação em outras pessoas. O seu milagre não acaba em você, mas ele te dá bagagem para transbordar sobre outras pessoas. Então, meus irmãos, a gente precisa começar a abandonar os nossos barcos.
A gente só vive coisas grandes em Deus quando a gente abandona o passado. E a gente precisa muitas vezes abandonar as nossas seguranças. Jesus está dizendo, você precisa estar num lugar de consciência de que se eu não fizer, você morre. Precisamos viver num local de consciência, num estilo de vida que depende tanto de Deus, que a nossa única esperança é estar perto dele. Porque não é só que Pedro não queria voltar para o passado, ele não tinha como voltar para o passado. Ele abandonou tudo. E talvez a gente esteja vivendo uma vida em que a gente não sai da margem. A gente não anda sobre as águas com Deus porque a gente não sai da margem. A gente não consegue, é como se a gente estivesse numa piscina, como uma criança numa piscina, e ela fica segurando na borda, com medo de se afogar. A gente vive uma vida com Deus em que a gente precisa a todo momento estar segurando na borda. Porque a gente não confia que no meio da água, onde a gente não dá no pé, Deus irá sustentar todas as coisas. E a gente vive fazendo força, sem força do nosso próprio braço, com medo, tentando sustentar uma caminhada que Jesus disse que Ele sustentaria e não a gente. Então hoje a gente precisa abandonar os nossos barcos. Abandonar aquilo que talvez nos traga segurança. Porque nada nesse mundo é certo. Nada nesse mundo é para sempre, é tudo passageiro. Mas a palavra do Senhor permanece. Glória a Deus, aleluia. Então, se o Senhor te disse para fazer algo, vá. E não tente encontrar maneiras humanas de tornar isso mais seguro. Porque quando o Senhor nos dá uma direção, Ele está dando uma direção para que a gente vá e viva somente da dependência dEle. A gente precisa parar de achar que, por muito construir, é sucesso. Os homens mais bem-sucedidos da Bíblia entregaram tudo. E o problema é que a gente hoje vem para o culto, vem para a igreja, a gente se converte buscando, se perguntando o que a gente ganha. Eu lembro que antes de eu me converter, e eu olhava e eu pensava, e se eu for crente um dia? Aí eu começava a pensar nas coisas que eu não poderia fazer. Nossa, mas crente não pode fazer nada. E hoje a narrativa é outra, as pessoas vêm perguntando o que elas ganhariam. O que servindo a Deus eu ganharia? Que carro eu ganharia se eu servir a Deus? Que casa que eu ganharia se eu servir a Deus? Que cargo que eu ganharia se eu servir a Deus? Enquanto Deus está convidando para uma vida de entrega, de perda. Meus irmãos, a gente precisa entender o valor e a suficiência de Jesus. A gente precisa entender que Jesus é suficiente para qualquer questão. Que a nossa igreja não precisa de um político no palácio ou onde estiver falando dele, porque a igreja nunca precisou de político, a igreja precisou de Cristo. E cada vez mais a gente vai construindo uma cultura que parece cristã. Que parece. Mas na verdade Deus atua como nosso servo. Eu sempre digo isso, o melhor lugar para a igreja estar é num país que é perseguido. Porque a igreja entende que ela só precisa de Jesus. Porque é quando os políticos viram o rosto, a sociedade vira o rosto, e a gente olha e a única coisa que a gente tem é Jesus. É o que Pedro está dizendo. Eu só tenho o Senhor. É bom que tenha cristãos na política. É bom que tenha cristãos em todos os lugares. Mas é péssimo quando a gente coloca a nossa segurança neles, em homens. E a gente esquece que o mesmo Deus que sustentou a igreja em Roma, perseguida por Nero, é o mesmo Deus que sustenta a sua igreja hoje no Brasil. O mesmo Deus que sustenta os cristãos na Nigéria, na China, é o mesmo Deus que sustenta os cristãos no Brasil. E talvez a gente precise parar de achar, de querer um país que seja mais confortável para que a gente viva a nossa fé. Porque eu nunca conheci um país que foi avivado. Eu nunca conheci na história uma igreja que foi avivada em condições boas. Então talvez a perseguição seja permissão de Deus para que a gente se lembre de que Ele é suficiente. E Ele é a única coisa que a gente precisa.
Meus irmãos, uma coisa que queimou muito no meu coração antes de ser ungido a evangelista, e que o Senhor me disse, é que Ele não queria meu cargo. E eu disse para minha mãe até me perguntou, Murilo, parece que você não está ansioso? E eu disse, eu estou muito honrado e estou muito feliz, mas Deus não quer meu cargo. Deus quer meu coração. E eu disse para ela, mãe, um cargo não pode me salvar. Porque no céu não tem púlpito. A gente foi levar o pastor José depois da consagração e eu via conversando com o pastor William. No céu não tem púlpito, tem mesa. E na mesa estão todos no mesmo nível. E o Senhor nunca chamou evangelistas para o céu. Jesus sempre chamou filhos para o céu. E na mesa de Jesus não tem pastor, não tem evangelista, não tem missionário. Na mesa de Jesus tem filhos. Então, não pense que alguma coisa na minha espiritualidade vai mudar quando eu me tornar um evangelista. Porque Jesus não me chamou para ser evangelista, me chamou para ser filho. E se eu preciso de um cargo para amar mais Jesus do que eu amava antes, eu nunca amei Jesus. Então eu disse para minha mãe, eu estou sendo ungido hoje, cheguei até aqui, não porque eu almejei, mas porque eu busquei a Cristo. E agora que eu cheguei, não vai mudar. Eu vou continuar amando a Cristo e buscando amar mais. E eu disse para ela, mãe, eu lembro de um podcast que eu escutei, em que a canção que a gente louvou aqui hoje, o cantor da música é ele. Ele disse, perguntaram para ele, como você se sente com a música indo a lugares fora do país, sendo traduzida em italiano, em outras línguas, e ele disse, eu estou muito feliz, mas isso não tem o meu coração. Porque o que vai me deixar lisonjeado mesmo é voltar a amar Jesus igual eu amava quando eu tinha 15 anos. Um cargo não lisonjeia meu coração, o que eu quero mesmo. Eu tenho 17 anos hoje, eu me converti com 13 anos. O que eu quero mesmo é voltar a amar Jesus igual eu amava quando eu tinha 13 anos. E talvez a gente está olhando para hoje e eu peço que você olhe para o seu passado. E se você amava Jesus mais do que você ama hoje, que essa seja a busca do seu coração, voltar a amar Jesus como você amava antes. Porque é isso que o Senhor fala para a igreja de Efésios. Ele reconhece todas as suas obras, ele reconhece que era uma igreja sincera, mas uma coisa ele tinha contra. Vocês deixaram o primeiro amor. E ele diz, lembrem-se das suas antigas obras e voltem. Porque no fim, Jesus não queria as obras, ele queria os corações. Amém. E a gente começa a inverter com a religião. A gente acha que por muito fazer, Deus vai começar a se agradar. E Jesus quer um coração. E quando o Senhor tem o nosso coração, aí sim acontecem as obras. Nós não estamos tentando chegar a Deus através dos nossos feitos. É porque Jesus chegou até nós, agora nós fazemos, nós trabalhamos. E a gente não pode inverter a ordem. Meus irmãos, é isso que eu vou pregar até os últimos dias da minha vida. Voltem a amar o Senhor. E é isso que eu tenho sentido muito forte de falar com os irmãos. Não busquem cargos, porque Jesus quer filhos na mesa. A mesa de Jesus é isso. E eu olhava, foi justamente no dia da ceia, e o Senhor tem falado muito comigo sobre a mesa dele. E ele disse, eu quero os corações de vocês, não perfeitos, mas sinceros, mas entregues. Outro dia o Senhor voltou a falar de mesa comigo e ele falou, Murilo, eu não tiro meus traidores da mesa. E eu comecei a pensar, e Judas não foi o único que traiu Jesus. Pedro também traiu. Pedro também negou. Mas ele continuou na mesa. Jesus não tirou Judas da mesa. Judas que saiu. E a gente precisa entender que os nossos erros não nos afastam da mesa de Jesus. Talvez você lide com condenações e aqui não pense que eu estou amaciando o pecado. Eu estou dizendo, você deve sim buscar a santidade, mas nenhum homem se tornou digno de fazer a obra. Mas ele fez todos dignos de operar para ele. Jesus não tirou o traidor da mesa. E a gente é o traidor.
A gente nega Jesus, a gente peca, e toda vez que a gente peca, a gente traz Jesus. Mas mesmo assim, ele não nos tirou da mesa. Então lembre-se do privilégio que é estar aqui. Mais do que um púlpito, a gente está numa mesa onde o Senhor está servindo a gente. E a gente precisa acessar o trono da graça confiantemente, que o Senhor agirá, que o Senhor tocará o nosso coração. Se coloque de pé, a gente já vai encerrar. Todas as vezes que tem ceia, principalmente quando eu tenho que servir a ceia, eu sou tomado por um constrangimento. Porque eu me sinto o traidor da mesa. Porque a minha carne, e como a carne de todos nós, ela é tendenciosa ao pecado. E a gente peca todos os dias, meus irmãos. E a gente vive sempre nessa tensão, nessa luta, na militância entre carne e espírito. Só que mesmo pecando todos os dias, o Senhor não nos tira da mesa. E Ele ainda assim permite nos tornar participante. Então, quando a gente entra aqui, a gente precisa ser tomado por um constrangimento. De que Jesus sabe que a gente vai trair. E mesmo assim, Ele está servindo a gente como qualquer outro. Jesus sabia que Judas e Pedro trairia, mas mesmo assim ele parte o pão igualmente e entrega. Glória a Deus, aleluia. Porque não é nada que você possa fazer, não há nenhum cargo ou status social que você possa ter que mude o amor de Deus por você. Mas, por mais que a gente se torne indigno, Jesus ainda permite que a gente se sente aqui, porque Ele disse que as obras não são suficientes para nos salvar. E isso serve tanto para que um homem não se glorie também por muito fazer e achar que pode ser salvo. Oh, poderoso e fiel, meu Senhor. Mas também serve para que a gente se lembre de que Cristo é suficiente para nos salvar também. Ele diz que Ele é a porta, mas Ele também é o caminho. Que Ele está dizendo, eu sou tudo que você precisa e é eu que conduzo. Então, a partir de hoje, a gente precisa parar de tentar fazer igreja com o nosso próprio braço. Tentar de chegar a Cristo com o nosso próprio braço e permitir que Ele age em nós. Eu oro por um arrependimento nos nossos corações e que a gente lembre que o Senhor é suficiente. De que a gente não precisa de mais nada e de que quando a gente perder tudo, ainda Jesus será o suficiente. Eu oro por uma igreja que entregue tudo e olhe para o Senhor como a única opção. Não como uma boa opção, mas como a única. E é o convite que eu tenho hoje para fazer para os irmãos. Abandone os seus barcos e vivam somente pela palavra do Senhor. Senhor Deus, nós te pedimos para que em nosso coração seja gerado total dependência de Ti. Pedimos para que a Tua palavra revele o Seu caráter e o Seu caráter molde o nosso coração. Hoje, Pai, tire as nossas seguranças e as bases que nós construímos com as nossas próprias mãos e nos leve a um nível de intimidade, de entrega, num lugar que a gente só dependa de Ti. Não nos deixe confiar nas coisas que o homem construiu, mas hoje nos mostre que só o Senhor é um firme fundamento. Senhor, nós estamos em 2026 e nós, Pai, temos um momento de mudança na nossa nação. Não deixe que a confiança da Tua igreja esteja em políticos. Não deixe que a confiança da Tua igreja esteja nas mãos humanas. Não deixe, Pai, que a idolatria entre no nosso meio como forma bem vestida. Mas hoje, lembre a Tua igreja de que só o Senhor será o suficiente, de que só o Senhor pode salvar, e que só o Senhor sustentará a Sua igreja. Seja ela em tempos bons, seja ela em tempos ruins. Nós confiamos no Teu poder, nós confiamos na Tua mão. E eu creio, Pai, que hoje se levantará discípulos que estão dispostos a abandonar seus barcos, a sair do barco em meio ao mar e andar sobre as águas, porque o Senhor nos chama para isso, para andar sobre as águas, para depender somente do Senhor. Nos leva a esse lugar em que nós não olharemos e não veremos mais opção nenhuma a não ser o Senhor.
nos leve a esse lugar de consciência de que o Senhor sustentará todas as coisas, inclusive o nosso coração. Hoje nós entregamos tudo aquilo que carregamos nas costas, entregamos nossos fardos ao Senhor e pedimos para que o Senhor conduza e carregue todas as coisas, porque cremos que o Senhor é suficiente. Muito obrigado por nos sustentar até aqui e pedimos para que o Senhor continue em nós, gerando o seu caráter e o seu coração. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Terça-feira eu estarei aqui junto com o pastor Sérgio. Aleluia. Os irmãos que estiverem em ver aqui, irmãos. Terça-feira o pastor Sérgio ministrou uma palavra maravilhosa. Uma bênção.